Na semana passada, a gente trocou de palestrante, né? Justamente para deixar esse tema mais para o final do ano. É um tema que tem muito a ver com esse momento que a gente está passando, as festas, as alegrias, esse momento de fim de ano, que é para nós a finalização de um ciclo e é também uma nova oportunidade com vários outros momentos, várias outras oportunidades, vários outros ciclos que finalizam e se iniciam durante toda a nossa vida. Então, a gente trocou um pouquinho o tema inicial, né, que seria um pouco aí relacionado à educação, que também é um tema fundamental, mas como a gente já tinha feito uma palestra sobre educação em novembro, né, com esse tema, utilizando as obras de Pedro de Camargo Vinícius, a gente resolveu mudar um pouquinho e falar de um tema assim bastante diferente. Então, o tema de hoje é o maior presente. O maior presente. E aí, nós vamos, ao longo, né, do nosso bate-papo aqui, da nossa palestra, discorrer por que da escolha desse tema. O maior presente. Bom, nós vamos dividir essa explanação em 3 momentos. No primeiro momento, parte 1, nós vamos falar sobre presentear e ser feliz. Eu acho que tem muito a ver, não tem? Presentear, ser feliz, felicidade. Nós vamos discutir um pouco sobre felicidade. Okay? O que seria felicidade para a gente? Como que a gente vê a felicidade, uma visão filosófica, né? Haja vista que a doutrina espírita fala muito de filosofia. Filosofia é uma das bases do espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Ok? Então a gente vai falar bastante. Na segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre a reforma íntima. Nossa, Luiz, mas toda semana alguém toca aqui sobre o tema reforma íntima? Quer dizer que isso é muito importante? Demais, muito importante. Talvez um dos temas mais importantes. Gente, o microfone está bem regulado, que eu estou achando que está tão baixo. Está dando para todo mundo escutar? Ah, tá. Aumenta um pouquinho o volume do microfone. Aí, eu acho que é um que melhorou agora. Bom, então na segunda parte a gente vai falar da tal reforma íntima. Obviamente que a reforma íntima daria um mês inteiro de palestras, só para a gente falar da importância dela, de como realizar, se é que a gente tem aí um compêndio para realizá-la, um passo a passo. É uma das coisas mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis que existem, né? E no final a gente vai falar do grande ou do maior presente, um desafio, né? Então vamos começar, e eu acho que é sempre importante a gente começar o bate-papo nosso tentando responder a perguntas, ok? Colocando perguntas e refletindo sobre elas. Então, a primeira delas é o que representa para nós essas datas de final de ano? O que representa o Natal? O que representa o Ano Novo? Algumas pessoas podem justamente... Eu conheço muita gente que faz aniversário nessas datas de final do ano. Parece que muitas vezes as pessoas são programadas e acabam nascendo mais para o final do ano, não sei porquê. Oi? Pode ser, olha, carnaval, pode até ser, sim. Mas vamos pegar as principais datas. O que significa para a gente essa finalização, o início de um novo ciclo? Nós não podemos esquecer que a data de Natal, né, ela sinaliza para nós um momento único que nós temos para refletir sobre o amor ao próximo, sobre o renascimento. Isso. Então a gente tem essa oportunidade também. Isso vem muito bem um do lado do outro, né, muito bem casado com o Ano Novo, que é uma data onde você finaliza um ciclo, esse ciclo de um ano,
mas está começando outro. Então, muitas vezes a gente faz planos para o ano novo, a gente quer algo diferente no ano novo, e muitas vezes, né, eu quero que um novo ciclo da minha vida se inicie naquele ano. Então a gente tem essa tradição de talvez fechar um ciclo no ano e começar outro. É a mudança. Eu acho que são os ares da mudança. Esses ares da mudança podem vir todo dia na tua vida, pode vir todo mês, pode vir todo ano, ou pode ser quando acontece alguma coisa muito importante na tua vida, quando você casa, quando você tem um filho, quando você tem um emprego novo, enfim. Os ares da mudança sempre vão nos acompanhar. E isso é importante, porque a todo momento nós estamos iniciando uma nova fase da vida. A todo momento a gente tem a oportunidade de nos transformar ou de sempre vestir roupas novas, deixando as velhas para trás. Então essa renovação é de certa forma importante. Bom, segunda pergunta então. Já que a gente tem muito costume de dar presente nessas épocas, né? Seja aí para os nossos familiares, nossos amigos, cônjuge, namorado, namorada, filhos, o que seria um presente? É claro que presente, eu fui olhar no dicionário, né? Ver o que traz, né, os vários significados dessa palavra, e presente significa um monte de coisa. Tempo verbal, o ato de a gente presentear, um agrado, retribuição, lembrança e várias outras coisas. Presença, estar presente em algum lugar, em algum momento. Então, presente é uma palavra muito variada, que nós estamos pegando o sentido de presentear, de agradar alguém. Então, o que seria esse presente que a gente está falando? O que seria isso? Seria esse ato, então, né, de retribuição, normalmente entre pessoas íntimas, agrado, doação, enfim, nós temos enraizados em nós esse costume de presentear, né? Isso aí varia muito conforme a família, conforme a pessoa, mas a gente tem esse ato. Quando a gente é jovem, a gente adora, fica pensando, né? Muita gente conserva isso aí. Bom, e agora a pergunta é, por que nós presenteamos então? Porque nós queremos agradar, retribuir, ou talvez pode ser também uma obrigação. Você pode presentear porque você acha que deve presentear alguém, né? Porque talvez se não presentear você vai ficar sem graça. Entenderam? Bom, então de certa forma a gente nos sente feliz, nós sentimos felizes quando presenteamos ou quando recebemos, tá em nós. Correto? A gente tem esse hábito de presentear. Muitas vezes a gente pode presentear nós mesmos, é muito comum, né? Grande parte a gente gosta muito de presentear o colega, mas a gente esquece que também de vez em quando nós merecemos presentes, agrados, né? É muito importante também, é claro que a gente vai falar muito disso ao longo do estudo, mas é muito importante a gente não ficar muito apegado também a presentes materiais, principalmente quando é a gente que está envolvido. Um presente material, eu posso ficar satisfeito com ele um tempo, mas depois eu não estou mais e vou querendo mais, e aí eu fico igual uma criança de 4, 5, 6 anos que está ganhando presente. O presente só satisfaz ela no dia do aniversário, no dia que ela ganha, e depois ela larga. Então, de alguma maneira, a gente vê que quanto mais jovem, a gente está muito preocupado com o presente mais material, que me agrada. Mas, a partir do momento que a gente começa, né, a avançar, a entender melhor, a gente fica muito preocupado, talvez, com alguma coisa imaterial e que agrade a muita gente. Nós vamos falar disso mais à frente, ok? Bom, até aqui algum comentário, pessoal?
Algum comentário? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre presentear? Eu lembro uma vez que eu estava até trabalhando aqui, não entendi ninguém que me convidado na festa do dia do Natal. O padre que sou meu amigo deu, e ninguém desse tamanho, e eu falei, poxa, cheguei lá para casa, e sem ninguém falar nada, porque não está nada de né? Decidiu isso. Para mim foi um dos grandes presentes que me ofereceu, né? Isso, um convite, né, Geraldo? Um convite, que bom. Bom, então, de certa forma, a gente presenteia com o intuito de felicidade. Mas aí vem a pergunta do milhão nesse momento. O que é felicidade? Felicidade, o que te faz feliz? Felicidade é um estado contínuo ou é um estado não contínuo? Que você tem picos de felicidade. Talvez se fosse um estado contínuo, não é? A gente não conseguiria perceber o que é felicidade, porque a gente só estaria naquele momento de felicidade. Então é um estado não contínuo. E muitas vezes nós sentimos felizes quando a gente quer, quando a gente deseja que aquele momento ali nunca se acabe. Talvez essa pode ser uma definição de felicidade. Quando você quer que o momento não acabe, você está se sentindo bem. Ou você está conseguindo enxergar a beleza, a felicidade dos outros e você se sente feliz também. Então, a questão da felicidade está muito ligada com a satisfação pessoal, mas obviamente que ela vai estar ligada, né, com o grupo de pessoas também. A gente percebe, né, conforme a gente também comentou quanto a presentear, quanto mais pessoas estão envolvidas naquele ato e quanto mais imaterial é o presente ou o que te faz feliz, a gente percebe que mais feliz tende a ser o indivíduo, mais maduro tende a ser o indivíduo. Uma pessoa já que viveu muito tempo, está já nos anos finais da vida, o que elas querem? Elas não querem bem material, isso não interessa para elas. Elas querem dar um abraço nos entes queridos, reviver momentos, ou pelo menos olhar de novo para algumas pessoas, porque ela não tem mais essa oportunidade. Pessoas que foram importantes na vida. Então, de uma certa maneira, quando a gente é muito jovem também, quando a gente é muito imaturo, o que acontece é que felicidade para a gente pode ser bens materiais que agradam a mim, só a mim. Então, obviamente que a gente passa por isso muitas vezes. A felicidade para mim é eu me agradar, é alguém me agradar. Justamente o contrário da gente percebe. As pessoas mais felizes, ou pelo menos aquela que a gente acredita ser as mais felizes, e aqui nós temos muitos exemplos de pessoas que passaram e deixaram um exemplo muito grande para a gente, são pessoas que compartilharam. E é justamente o que a filosofia mostra também, que a partir do momento que o ser humano começa a preocupar mais com o conjunto e não consigo mesmo, ele deixa de ter atitudes mais egoístas e passa a preocupar com todos, ele passa a ser mais feliz. Aliás, se você olhar na etimologia da palavra felicidade, na origem dela, você vai ver que felicidade é doação, é doar, é compartilhar. Não é simplesmente receber para si. Mas, digo para vocês que é algo muito difícil de compreender, mesmo porque a gente cresce, talvez, com a ideia de que ser feliz é ter prazer próprio. E a partir do momento que a gente começa a enxergar que ser feliz é algo coletivo, né? É muito bom, a gente evolui de uma maneira mais real, sabe? A gente fica mais ciente do nosso papel. Até aqui, gente, tá dando para entender? Algo a acrescentar? Sim. Aqui nesse plano nosso, a gente não tem essa felicidade contínua, porque a gente liga muito a matéria.
Exato. Lá sim é contínuo. Exato. Eu acho que é muito preocupante quando eu coloco minha felicidade em algo material. Eu já fiz isso várias vezes, vários de nós fazem isso também, já fizeram. Mas a partir do momento que eu entendo que felicidade está muito relacionada ao desenvolvimento de virtudes, de valores, eu carrego isso para sempre. E eu consigo multiplicar para as pessoas. E assim, eu acho que não há felicidade maior que você conseguir se sentir feliz pela felicidade do próximo. Porque o próximo está feliz, porque o próximo está bem, porque o grupo, porque a casa está crescendo, né? A casa espírita, a casa onde você vive, ou o seu trabalho, a sua empresa. Isso é muito importante, você ficar feliz porque você faz parte desse conjunto. Então, felicidade talvez está muito relacionado à conquista, não de coisas materiais, mas de valores. Ressalto que isso é complicado de aceitar, talvez. Complicado de perceber. Fácil, né? É falar, gente. Muito fácil falar sobre isso. Mas, obviamente, que as coisas materiais são importantes. A gente dá valor a essas coisas, tá? E em algum momento da vida nós vamos tentar fazer de tudo para conquistar bens materiais e nos sentir felizes. Mas nós não podemos esquecer que mais feliz ainda será a pessoa que consegue compartilhar a sua felicidade e se sentir feliz com o próximo. Bom, vamos continuar então. Essa seria a primeira parte, presentear e ser feliz, né? Então agora nós vamos passar para a segunda parte. E a segunda parte é complexa demais. A segunda parte, você sabe qual que é, Vicente? Reforma íntima. Isso é complicado? É complicado, Vicente? Meu Deus, mas se tem uma coisa que aqui na Casa Espírita se fala muito, diretamente ou indiretamente, é a tal da reforma íntima. Vamos entender o que é isso? Imagina que você tem uma casa. Essa casa não tá lá mais ou menos. Você está vivendo nela, você está vivendo. Está te atendendo. Mas você sabe que você tem que melhorar essa casa, você tem que reformar essa casa. Tudo bem, vamos passar uma tinta nova na parede, nós vamos derrubar alguma coisa aqui, melhorar o telhado, até aí tudo bem. O problema é que você tem que reformar essa casa sem sair de lá. Ou deixando aí, né, é outro caso, é como reformar um carro sem que ele esteja parado. Um avião em movimento, por exemplo. Como é que faz? Mas a reforma íntima, ela tem que acontecer de alguma maneira. É como se nós trouxéssemos em nós, né, o que se chama homem velho, ser humano velho, e nós precisássemos nos renovar a partir de novas atitudes. Então a reforma íntima é uma conquista muito lenta, que pouco a pouco você vai se conhecendo e você vai melhorando a sua conduta, lentamente. E aí, algo muito importante para que a gente faça na reforma íntima é a gente nos conhecer a nós mesmos, a gente se conhecer. É difícil? Demais. Porque muitas vezes o nosso ego nos atrapalha. Muitas vezes fica difícil de a gente ver os nossos defeitos porque eles não são claros para a gente, ou a gente não os aceita. Então, existe uma receita para a gente conhecer a nós mesmos, ditada por Santo Agostinho, que é ao final do dia, a gente passar, né, refletir, né, como foi o meu dia, em que eu poderia melhorar. E se as outras pessoas estivessem me enxergando, o que elas diriam de mim? Para a gente entender o que vai ser o maior presente, lá na terceira parte, nós vamos ter que nos conhecer, senão não vai adiantar. Senão nós vamos dar um passo à frente do que a gente pode. Bom, então vamos lá. Respondendo as perguntas sobre a reforma íntima, então. Gente, qual que é o nosso objetivo aqui na Terra?
evoluir. Mas evoluir no sentido de aprender a amar. Exato. Amar a quem? Quem é seu próximo? Um homem vinha descendo, né? Aí é a parábola do samaritano. Todos são meu próximo, independente se eu conheço ou não, se ele está desfigurado, se ele é da minha religião, se ela é da minha cor. Todos são meu próximo, se ela é da minha família, se ela é do meu trabalho. Entenderam como é que é complexo entender? Entender quem que é meu próximo dentro da minha casa é muito fácil. Eu dou minha vida pelos meus filhos. Mas será que eu daria minha vida por um amigo, por uma amiga? Oi? Isso, exato, até pelo inimigo. E muitas vezes eu acho que um dos maiores exercícios mais difíceis é justamente entender o tal do inimigo. Não precisa dar vida por ele não, mas parar de pensar nele talvez já é um bom avanço. Bom, exato. Olha só, se você chega no momento da tua vida que você pensa, eu não tenho inimigos, você já está num bom sinal. Porque é muito comum nas nossas relações do dia a dia, a gente trazer alguma mágoa, algum inimigo interno que a gente tem. Então, se você chega e não tem inimigos, diz, eu não tenho nada contra ninguém, opa, já é o primeiro caminho, isso é muito importante. Bom, essa transformação não depende dos outros. A transformação íntima, a reforma íntima, não depende de outras pessoas, depende da gente. É óbvio que essa transformação, essa reforma, ela não pode ser feita assim de uma hora para outra. A reforma íntima leva tempo. Ela é difícil, sim, mas é algo que para você praticar pouco a pouco. Muita coisa vai te dar base. Não só o conhecimento, mas principalmente a prática do bem. A partir do momento que você vai praticando ali, né, doando principalmente o seu tempo, você vai tendo oportunidades para refletir o quanto que você é importante, o quanto que você precisa melhorar e, obviamente, se conhecendo cada vez mais. Mas ela não é simples. Não é simplesmente assim mudar. Gente, não seria tão fácil se a gente falasse, não, a gente tem que mudar, pronto, acabou. Se você perguntar para uma criança, contar para ela, eu tenho que mudar para ser melhor, explicar para ela, tudo isso que a gente está falando, ela vai te falar assim, mãe, por que você não muda? Olha que simples que é, muda e pronto. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque a gente já traz muita coisa de outros momentos. Esses outros momentos pode ser a tua vida atual, pode ser as tuas vidas passadas. Nós temos um livro que não é tão fácil assim de ser apagado, de ser mudado. Ele vai ser mudado com muito trabalho. Então não é simplesmente assim chegar e mudar. Isso leva tempo. É a tal da reforma íntima que nós estamos comentando. Bom, e ainda nós não podemos esquecer do dilema da conduta. Qual que é o dilema da conduta, gente? Sempre lembrado aí, né? A gente sempre lembra de Paulo de Tarso quando a gente fala dele. O dilema da conduta. Olha só, eu sei que é errado, eu sei que está errado, mas eu faço. Ou seja, né? Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero, esse eu faço. Obviamente que aqui nós não estamos falando que todo o tempo a gente faz isso. Mas, em grande parte, a gente sabe que o que trava a gente é justamente alguma coisa que a gente não quer fazer e acaba fazendo. Por que será que isso acontece, esse dilema da conduta? Será que não tem em nós alguma coisa segurando, né? Lembrando lá daquele rapaz que veio de uma cidade e deu uma palestra para a gente numa semana espírita, que botou a gente para pensar. Eu esqueci o nome dele, Vicente. Paulo Pina? Não foi o Paulo Pina. Zé. Um médico.
Zelemos. Isso, parece que não tem uma coisa puxando a gente, sabe? Que é difícil de explicar. Algo assim que você sabe que existe dentro de você, mas que você, parece que nós não temos a ideia do que pode ser. Não sei. Se levantar a mão, sente. E essa luta faz parte da luta diária. A luta diária nossa não é só dentro do lar, não é só dentro do trabalho, é também consigo mesmo, tentando domar as más tendências. Aliás, o espírita, o verdadeiro espírito, é conhecido também pelo esforço que ele emprega para mudar essa situação, porque todos nós trazemos essa situação, essas más tendências, e o esforço que a gente prega para nos renovar. Bom, então, para cumprir esse nosso objetivo, a reforma íntima é importante. Conhecer a nós mesmos, aceitar como importantes os desafios do dia a vida, do dia a dia, né? Não aceitá-los, simplesmente aceitar que eles aconteçam. Não, utilizá-los para que a gente cresça. Cada dia a gente mata um leão, mas cada dia matando um leão, a gente está cada dia se superando e sendo mais forte. O que me aterrorizava, talvez, há 20 anos atrás, não me aterroriza mais. Há 10 anos atrás, não me aterroriza mais. Aqueles desafios, a gente vai subindo uma escada, vai se tornando cada dia mais capaz. Não só no campo das realizações, tomadas de decisões, não é só isso, mas principalmente também no campo do coletivo, do amor ao próximo, de fazer acontecer as coisas em prol da sociedade. Bom, o momento da mudança, qual que é o momento da mudança em tudo que nós estamos falando? Quando a gente percebe que 90%, ou seja, a quase totalidade, sem falar em números, a quase totalidade do seu dia a dia, do que acontece com você, é escolha sua. Você não é injustiçado. Existe injustiça, Haroldo Dutra fala isso. Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Porque todo mundo traz uma história, Deus não é injusto, e se está acontecendo aquela coisa, provavelmente alguma causa tem. É difícil para a gente entender aquilo ali, mas alguma causa pode ter. Então, a partir do momento que eu entendo que 90% do meu dia a dia tem a ver com minhas escolhas, com a minha sintonia, eu passo a aceitar, ser mais resiliente e passo talvez a querer dar minha parcela de contribuição para a mudança do mundo, porque ela depende do meu bem-estar. Ela depende da minha vibração. Para que a gente tenha um sucesso em termos de sociedade, de humanidade, todo mundo tem que dar sua parcela de contribuição, porque se não dermos, enquanto tiver injustiça, né, nunca vamos conseguir chegar nisso. Bom, e aí vem a terceira parte. Qual que é a terceira parte do nosso bate-papo, então? É o desafio. Aí chegou o maior presente, que é o tema da nossa palestra, né? O maior presente. Espera aí, deixa eu botar na página certa aqui. Aqui, minha colinha. Bom, e se você... Vamos lá, o maior presente. E se você se desse um presente todo ano? A você mesmo. Não estou falando aqui de um presente material. Gente, hoje o material, sinceramente, eu percebo que talvez seja uma das coisas mais fáceis, você se dar um presente material.
o bem mais faltoso que nós temos hoje, o que mais nos falta é justamente o nosso tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem. Tanto que hoje, caridade, o bem mais difícil de ser doado é justamente o seu tempo, porque todo mundo está correndo, quase ninguém tem tempo para fazer as coisas. Tempo, disposição, paciência. Mas o desafio seria, o maior presente seria, e se você se desse um presente a você mesmo todo ano? Nesse final de ano, no teu aniversário, o mês, o dia que você quiser. Esse seria o maior presente. Mas como seria o maior presente? Como? Veja bem. Este presente deveria estar relacionado à sua mudança de conduta, à reforma íntima. Todos nós temos algo a mudar. Alguma coisa simples, ou alguma coisa grande, não sei. Isso é o seu íntimo. Por isso, a reforma íntima e principalmente o conhecimento de si mesmo vai ser importante se você quiser pensar sobre esse compromisso. Alguma coisa que você queira mudar em relação à tua conduta, não sei. Não pode ser algo muito difícil. Nossa, por que não pode ser difícil? Porque senão a gente faz igual grande parte das pessoas que fazem, tenta fazer regime. Eu já tentei fazer. É muito fácil, então a partir do primeiro dia do ano eu vou tentar fazer e não vou conseguir. Como várias coisas que a gente vai tentar fazer e não vai conseguir, simplesmente porque a gente foi na empolgação e não estava preparado. Então, para esse maior presente, não pode ser difícil, tem que estar a seu alcance. Talvez o mais difícil você vai alcançar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20, não sei. Mas é importante, até mesmo para a reforma íntima, que ela seja feita passo a passo, pouquinho a pouquinho. Nós não temos pressa. E essas coisas, na própria parte do livro, quando você citou de um regime, isso é um presente que a gente pode dar para a gente, uma autodisciplina. Exato, uma autodisciplina para fazer um regime, também é um presente. Exato, ela comentou o caso de uma pessoa que independente se foi com a ajuda dos outros ou não, isso é o que menos importa, ela conseguiu perder 30 quilos, Claro que a gente está pegando esse exemplo, mas esse exemplo é aplicado em várias outras coisas, isso aí envolve muita disciplina, mas o maior presente que a gente está falando envolve disciplina, porque envolve mudança de conduta, envolve você. E você só é o que você é depois que a última porta se fecha. Ou seja, depois que você está sozinho. Aí que você vai descobrir o que você é. Muitas vezes eu posso ser assim de frente para vocês, conversando com vocês. Mas quando eu estou sozinho, eu sou totalmente diferente. Então isso é questão de disciplina. E a disciplina faz parte da reforma íntima. Tá? Muito bem lembrado, Bel. Olha só, então você tem que ter tempo para pensar sobre o maior presente. Tempo para se conhecer. Não queira assumir alguma coisa que você não... Você tem dúvida que se vai conseguir ou não. Se você tem dúvida, é motivo para você não assumir. Tem que ser uma coisa que está a seu alcance, relacionada à direção. Por exemplo, eu dirijo, eu estou com o celular na mão o tempo todo. Não posso, mas eu faço. Por quê? Porque todo mundo faz, ainda mais aqui em Bambuí. Eu tomo uma cervejinha antes de dirigir, não pode, mas eu faço. Não tem importância. Mas é justamente nesse momento que não tem importância que sua vibração cai e você deixa aí acontecer algum acidente, você deixa ser levado pelas más influências. Os apartes
deveriam ser de microfone. Eu não peguei o outro microfone, pode falar. Estou falando, toda a legislação, por exemplo, todas as leis, elas são boas para todo mundo. Não é só para mim, nem só para você. É para todo mundo. Então, quando a gente não cumpre algo que é bom para o outro, a gente nem para a gente, às vezes, não, estamos prejudicando. Não, a gente está prejudicando tanto o outro quanto o outro. Quando você diz, eu uso o celular para dirigir, eu posso estar me prejudicando e prejudicando o outro. Então, essa conscientização, ela é reforma íntima. Ela é reforma íntima porque alguém pensou em criar leis para o bem. São cidadãos de bem que criam leis. E elas é para o bem. Pode até ter alguma coisa que não sai da forma ideal. Mas tudo é pensando no bem comum. Então, eu acho muito importante uma legislação e a gente cumprir com a legislação. Complementando só o que a Bel comentou, é muito legal quando a gente talvez percebe, sei que você comentou, mas assim, a gente passa a conduzir um automóvel, por exemplo, pensando na sua segurança, não porque tem um guarda, não porque vai ser fiscalizado, mas porque você sente que aquilo é importante para você. Só que é o tipo de coisa, é muito importante, é muito fácil, gente. É muito fácil eu falar, mas fazer que é o mais difícil. É aquele dilema da conduta que a gente falou. De certa forma, nós temos que pouco a pouco ir melhorando, mesmo em algo que talvez eu não consiga no momento. E assim, é claro que o exemplo da direção é apenas um exemplo, existem vários outros, né? Então, olha só, continuando, podem ser coisas teoricamente simples, talvez essa da direção seja uma coisa muito simples de mudar, né? Ou pode ser coisa muito complexa, coisa difícil. Gente, você quer uma coisa mais difícil, por exemplo, que deixar de pensar mal das pessoas? Olhar para uma pessoa e não julgá-la naquele momento que você a vê pela primeira vez? Isso é fácil, eu não sei se para vocês é mais fácil, mas para mim é muito difícil. Não é à toa que eu estou matriculado nessa escola chamada Terra. Uma escola onde todos nós estamos aqui por algum motivo. No sentido que a Terra é um país ainda de provas e expiações, passando ao momento de regeneração. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós ainda temos muito a evoluir nesse sentido também, até numa coisa que parece óbvia, que é olhar para uma pessoa e não julgá-la. Mas, se por acaso, num segundo momento, você acha que é muito difícil, se você parar de falar mal do próximo, já é um ganho. Se você não consegue, talvez, do próximo, de alguém, um parente familiar, um parente custoso, né? Como diria o colega lá que a gente lembrou. Então, isso, você que vai definir se você quer assumir o maior presente ou não, né? Você que define o que você consegue. Pode ser uma coisa pequenininha? Pode. É um avanço? Sim. Aliás, a reforma íntima é feita de pequenos avanços, pequenos passos. Não queira abraçar o mundo de uma vez, que nós não temos condições de conseguir. Vicente? Jesus, de uma forma muito bela, disse: se os teus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. E o que são olhos bons? Né? Se não é um coração bom. Porque é um coração bom, sem julgamentos, né? Sem uma preocupação de rotular as pessoas, é que vai ver o bem das pessoas. Então, se nosso coração é bom, nós vamos começar a descobrir qualidades nas pessoas. Se o nosso coração é mau, nós vamos estar evidenciando as fragilidades da pessoa, as fraquezas, os desvios. Né? Então, quanto mais a gente tiver o nosso código aferindo pessoas, mais significa que o nosso coração está doente, né? Distante da boa visão. Jesus não falou daquele
cheiro que ela exalava. Então, na verdade, é isso que está falando. Isso para nós é um padrão de julgamento interno. Como é que nós estamos vendo as pessoas? Estão vendo qualidade dos outros ou estão vendo só defeito? Sim, e aí, você estava falando, eu lembrei de Paulo Pina, né? Quando eu comecei a vir aqui, Vicente, eu me lembro que eu tive a grata felicidade de assistir uma palestra do Paulo Pina, né? Que veio aqui em 2010. E Paulo Pina falava uma coisa muito interessante que você sempre usa. Parece que nós estamos convencidos, né, que a doutrina espírita nos aponta o caminho, o Evangelho nos aponta o caminho, mas talvez ainda falta um pouco de conversão, ou seja, você assumir isso para a sua vida, o que muitas vezes é algo muito complexo de praticar, porque envolve muita mudança de conduta, e em grande parte nós não estamos preparados para isso, mas de certa forma o caminho é esse aí, talvez pouco a pouco preparar o coração para isso, né? Nesse momento, um empresário que cometido uma doença, estava no horizonte, se procurou e ficava pensando, no dia que eu chegava na minha loja, que era para ser meus empregados, uma coisa que eu não fazia. Ele chegou com água nos olhos, com o coração puro. Quer dizer, no momento, ele despertou para essa mudança. Exato, e esse momento... Esses exemplos são ótimos, né, para todos nós, né, para a gente ficar... Exato. Isso aí acontece muito na vida da gente e assim, não é à toa que acontece. A partir do momento que aconteceu aquilo ali, no caso, uma enfermidade, aponta para a gente o que é mais importante na vida, o que realmente me faz feliz. Porque dependendo da idade que nós temos, ou dependendo da situação, o que te faz feliz varia. Quando você é jovem, talvez uma moto, um carro, ou alguma outra coisa, uma festa, te faz muito feliz. Quando você é mais maduro, já está mais final de vida, outra coisa totalmente diferente te faz feliz. Bom, o pessoal da evangelização pediu para cantar uma música, já pode subir, que aqui eu já estou concluindo, tá bom? Pessoal, então, para concluir, só tem aqui alguma coisa importante seguinte, ó. Lembre-se que está preparado para assumir esse compromisso, ou seja, o grande presente que a gente tanto falou, né? E para finalizar, eu acho que só ressaltando que o momento da mudança mesmo, quando a gente percebe que a maior parte das coisas depende da gente, não depende dos outros. Eu acredito que, né, até estava escutando as palestras, preparando o estudo, duas grandes invenções da humanidade, né? A professora Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia, como o espiritismo tem muito a ver com filosofia, ela fala muita coisa relacionada ao espiritismo, só que ela fala de uma maneira diferente, e não podemos esquecer que filosofia é uma das bases do espiritismo, então ela fala do espiritismo de uma forma diferente. Ela fala que duas foram as grandes invenções, a roda e botar a culpa no semelhante, botar a culpa nos outros. A partir do momento que a gente esquece essa segunda coisa e passa a assumir essa culpa e passa a entender que o ser humano também é alguém que erra, é alguém que está no mesmo processo evolutivo que eu, que tenho imperfeições, a gente passa a compreender melhor e agir melhor. Então, a mensagem final seria que tudo depende da gente, basta a gente querer e pouco a pouco a gente procurar se melhorar. Alguém teria algum comentário? Sim, claro. Você quer o microfone? Deixa. Aí. Por falar em presente, esse momento de transição do planeta Terra, falando de regeneração, a gente recebe mensagens de que as nossas potencialidades, elas estão muito exacerbadas, os nossos desejos estão potencializados. Então, se a gente estiver nesse momento um desejo de mudança, o
Exato. Então, eu acho que a maior pergunta que a gente vai responder após a pandemia, ou agora que a pandemia está finalizando, né? Se a gente espera. A pergunta é, em que a pandemia nos fez melhor? E daqui para frente, o que eu vou fazer para colaborar para um mundo melhor? Gente, não foi à toa que tudo isso aconteceu, não. Eu acho que todo ser humano que está aqui presente, que vivenciou isso, tem isso na sua bagagem evolutiva, agora tem que dar uma resposta. É como se fosse um talento, um dom que a gente recebeu de passar por tudo isso e vivenciar isso. A pergunta passa a ser então, em que nós vamos ser melhor? O momento é propício, conforme você comentou, é muito propício. Então, cada um pensa sobre como ser melhor daqui para frente. Muito bem colocado. Sim? Exato, quem tem que mudar é a gente, a reforma íntima é a gente que vai praticar. Isso é muito comum dentro do lar, né? Ah, não, a culpa é da esposa, não, a culpa é do marido, mas é a gente que tem que mudar. Sim, Luiz. Isso. Você falou o maior desejo, eu acho, assim, desculpa a impotência, mas eu acho que a maioria do pessoal aqui, eu acho que o maior desejo de cada um, eu acredito que seja ele mesmo vencer a si mesmo. Porque eu fui numa palestra uma vez, depois eu saí pensando, não concordei com o que a pessoa falou, que deveria buscar a felicidade a qualquer custo. Eu acho que isso vai contra a reforma íntima, entendeu? Eu acho que a felicidade não é qualquer custo. Tanto é que eu acho que nesse mundo não tem uma plena felicidade, porque a gente é imperfeito. Quando a gente buscar a perfeição, aí sim a gente vai conseguir a plena felicidade. Porque quando a gente é imperfeito, a gente vai estar caindo talvez nos mesmos erros que a gente vê que é um ponto negativo da gente, a gente não consegue ter essa reforma. Então eu acho que o maior presente talvez seria a gente vencer a gente mesmo nas nossas fraquezas. Seriam pequenos presentes que você vai se dando ao longo da vida para lá no final você conseguir realmente aproximar do maior presente. Bem lembrado. Turminha da evangelização, fiquem à vontade, viu? Depois você faz a mensagem final para a gente, só ligar aqui, tá? Hã? Ah, tá. Presta aqui o microfone. Vem cá. Pode botar para tocar, tá? Pode botar para tocar. Você coloca play. É rapidinho, mas... Mas eu vou passar para a Isabela, posso? Pode. Tá.
Obrigado. Pode falar aqui para todo mundo escutar? Pode falar aí. A gente tem que pensar não só na gente, a gente tem que pensar no próximo. E o nosso próximo não é só nós não, os animais também. Então, é como a gente tem que pensar muito neles, principalmente os animais. Porque a gente tem que procurar ter amor aos nossos animais, que são nossos irmãos. Deus entrar neles também, que são nossos irmãos. E daí, se a gente procurar, cuidar dos irmãozinhos, nós mesmos. Isso não reforma isso, para estar no caminho do nosso irmão e dos nossos animais. E que Deus tem que estar todo dia trazendo essa mensagem. Eles têm que pensar em glória, podem colher dos nossos inimigos. Isso é uma coisa mais difícil que nós temos que pensar nos nossos inimigos. Isso é uma grande reforma que nós devemos fazer. Procurar nós fazer nós mesmos, não o outro. Obrigado. Eu acho que para fazer a oração final, cadê a Isabela? Eu vou passar o microfone para a Isabela hoje, para ela fazer a oração. Bom, gente, todo mundo sinta a vontade de fechar os olhos, de levar os pensamentos, pensar em Deus, em Jesus, Deus dessa vida próxima. Que todos possamos estar nos momentos tão felizes, perto dos nossos familiares, compartilhando sentimentos bons, de alegria, todo mundo se divertindo, comendo, rindo e brincando. Que a gente possa se lembrar nesse dia, Jesus que veio nos ensinar o dom mais bonito, que é o de amar. Possamos aprender isso e levar para o resto de nossas vidas. Possamos pegar todos os ensinamentos que tivemos hoje na palestra e levá-los para o nosso dia a dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é o reino, o poder